querido Gideão. Vamos a mais uma das nossas aulas dentro do curso de Pregação da Palavra de Deus. Aprendendo e fazendo um sobrevoo sobre as Escrituras Sagradas, nós percebemos a presença gloriosa do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém veio a ser sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E no Apocalipse, um dos últimos versículos nos diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito Santo, esta pessoa singular, maravilhosa, que é Deus. Vamos estudar um pouquinho do Espírito Santo na Bíblia, na Palavra de Deus, como ele se revela. Tome papel, tome lápis, a sua caneta, esteja aí com a sua Bíblia e o livro da Escola dos Gideões e vamos estudar sobre o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo seja uma força, um poder, comparam o Espírito Santo como coisa, mas nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Queremos conversar um pouquinho a respeito dele hoje, saber quem é o Espírito Santo e o que tem a ver a nossa vida com o Espírito Santo de forma tão maravilhosa. No Novo Testamento, que começa com os Evangelhos, nós vamos ver que logo depois dos Evangelhos, nós temos este livro maravilhoso de Atos dos Apóstolos. E no livro de Atos, nós vamos encontrar, então, o Espírito Santo agindo de uma forma tão maravilhosa. E queremos ver tudo a respeito do Espírito Santo de Deus na Bíblia. Então, gostaria que você tomasse a sua Bíblia e acompanhe conosco estes textos tão maravilhosos da Palavra de Deus. Vamos ver quem é o Espírito Santo. A primeira menção do Espírito Santo está em Gênesis 1, 2, o texto que dissemos no início. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É interessante percebermos essa questão das águas e do Espírito sempre presente. Aqui no início nós vamos ver o Espírito de Deus pairando por sobre as águas. A palavra no hebraico para pairar é a mesma palavra que chocar. Como a galinha está ali sobre os ovos, aquecendo, aguardando, esperando o momento da vida fluir ali, os pintinhos quebrarem a casca e saírem do ovo. Assim o Espírito Santo estava como que chocando a vida, trazendo à vida, à existência, todas as coisas que vieram a existir pela palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ali, bem no comecinho. No primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus aí é Elohim, no plural, ou deuses, mas nós sabemos que ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. E prosseguindo, então esta foi a primeira menção na Bíblia. Prosseguindo, vamos ver que o Espírito Santo está sendo mencionado, na Palavra de Deus. Ele é uma pessoa divina, dotado de personalidade própria, não sendo meramente uma influência ou uma emanação de Deus. Do grego, a palavra pneuma, vento, sopro. Então vamos dar uma paradinha aqui a respeito do Espírito de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina, dotado de personalidade própria. A pessoa é aquela que pensa, sente, tem sentimentos, emoções, se relaciona, se comunica. O Espírito Santo não é apenas um vento, não é apenas uma influência, não é apenas um poder, mas o Espírito Santo é uma personalidade, é uma pessoa
que habita em nós, habita no crente e temos comunhão com Ele. Você pode orar, não precisa de falar tão alto, tão gritado. O Espírito Santo está aí tão juntinho. Ele nos ouve, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos ensina. E como é maravilhoso saber que o Espírito Santo de Deus nos entende. Ele cuida de nós, Ele nos leva a Cristo, Ele nos leva às verdades fundamentais da Palavra de Deus, Ele ilumina o nosso entendimento para podermos compreender as coisas espirituais. É uma pessoa claramente divina que faz parte da Trindade. Mateus 28:19 está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, para aqueles que não creem na Trindade, dizem, são 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério muito grande que não podemos penetrar nele, mas é um só Deus, a mesma natureza, a mesma essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas estes 3 são pessoas distintas. O Espírito Santo de Deus é separado do Filho, do Senhor Jesus, separado do Pai. São 3, mas são um só Deus. E aqui nós encontramos a base da Trindade aqui, quando o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nesta revelação do Senhor Jesus, jogando luz sobre todo o Velho Testamento, sobre o Pai, o Filho, que é o próprio Jesus, e o Espírito Santo. Aquele que haveria de ser enviado pelo Pai, como promessa, para trazer coragem, para trazer entendimento, para trazer a vida celestial. O Espírito Santo é dotado de atributos divinos, da onipotência, segundo o Salmo 104, verso 30, onisciência, Isaías 44, 3, onipresença, Salmo 139, no versículo 7. Então, o Espírito Santo é Deus, porque ele tem os atributos de Deus. Somente Deus é onipotente, tem todo o poder. Mas o Espírito Santo, ele é onipotente. O texto nos diz que o Senhor enviou o seu Espírito e os sarou, e os curou, e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor enviou o seu Espírito. O Espírito de Deus, ele é poderoso para fazer toda a obra de Deus. Ele é onisciente, sabe todas as coisas, o profundo de cada coração, e ele está em toda parte. No Salmo 139, o texto nos diz, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, tu lá estás também. Então o Espírito de Deus, ele é onipresente, ele está em toda parte, ele está em todo lugar. O Espírito Santo é referido como Espírito, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Consolador, do grego Paráclitos, e simbolizado como sopro ou vento, do hebraico Ruach, pomba, dedo de Deus e fogo. Então, nós vamos encontrar a menção do Espírito Santo nas Escrituras apenas como o Espírito, ou o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, ou Consolador. Jesus usou essa expressão Consolador ou Paráclitos do grego, é aquele que viria depois do Senhor Jesus. Aquela maravilhosa dádiva que Deus haveria de dar ao homem, de dar ao cristão, ao crente, que é o próprio Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é simbolizado na Bíblia como o sopro de Deus, como vento. Você se lembra que lá em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos, ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Não que tenha entrado aquele vento, mas eles ouviram o seu som. O vento assopra onde quer, disse Jesus em João 3, versículo 8. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o vento é o ar em movimento. Nós não podemos ver o vento, mas podemos senti-lo e podemos ver o que ele faz.
Assim, com relação ao Espírito Santo, nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo e ver o que ele faz. E do hebraico, a palavra para espírito é ruach, assim como no grego é pneuma. Pneuma é vento, mas não que o Espírito de Deus seja vento, mas é um dos símbolos dele, como vento, como fogo. Aquele fogo que veio sobre o altar é o fogo do Senhor, simboliza o Espírito Santo. Prosseguindo, estas referências nos fornecem meios de contemplar a identidade e a obra do Espírito Santo, que, embora sendo uma pessoa distinta, algumas vezes é referido como sendo o próprio Deus. Então, ao percebermos a identidade do Espírito Santo, mesmo na simbologia de pomba, de fogo, de vento, porque Deus é Espírito. Espírito não tem forma, corpo. Deus é Espírito. O Espírito Santo, Espírito. Mas ele tomou forma corpórea como de pomba. O João, no Apocalipse, ele viu o fogo do Senhor ardendo ao redor do trono. E ele diz que é simbolizando o Espírito Santo de Deus, como fogo. O fogo queima. E aquele fogo que estava ali na sarça ardente, quando Moisés contemplou o Senhor, foi um fogo especial, o fogo do Espírito de Deus. Aquele fogo que arde, mas não destrói. Pelo contrário, é esse fogo que purifica, que santifica. Então, encontramos nessas figuras a identidade do Espírito e a sua obra, o que ele faz, como o vento que não vemos, não sabemos, mas sentimos e vemos aquilo que ele faz. O Espírito de Deus é, então, uma pessoa, com sentimentos, com emoções. O Espírito se alegra, se entristece. O Espírito de Deus tem zelo, tem ciúmes de nós. A Trindade apresenta-se atuante tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Deus triuno, estão ativos e operantes em todas as épocas. Então percebemos isto, mesmo que não encontremos a palavra Trindade na Bíblia, não temos esta palavra, mas nós percebemos a presença da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde ali da criação do mundo, de todas as coisas, eles estão juntos, eles estão presentes. O Pai fala a palavra, haja luz. O Espírito Santo vivifica a palavra e houve luz. A Bíblia nos diz que, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que sem Jesus nada do que foi feito se fez. João diz que ele estava no princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, na criação temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Verbo de Deus e o Espírito trazendo vida para que as coisas viessem a existir. No Novo Testamento, temos a revelação da sua atividade temos a revelação do Espírito Santo. E a sua atividade se faz mais detalhada e mais específica. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo atuando de uma forma muito maior. Podemos dizer assim, a dispensação do Pai está aqui no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. A dispensação do Filho, o tempo que o Filho operou de uma maneira muito clara, está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a dispensação do Espírito Santo se inicia em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, prossegue nos nossos dias e até a volta de Jesus, quando o Espírito Santo estará vivificando os mortos, trazendo a ressurreição e operando em nós de maneira maravilhosa para o arrebatamento. Então, nós podemos encontrar tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento a presença real do Espírito Santo de Deus de uma forma tão tremenda. Então vamos ver, prosseguindo no estudo do Novo Testamento. No Novo Testamento, o próprio Espírito de Deus se revela na atuação dos apóstolos, trazendo mais esclarecimento sobre sua atividade. Então,
ali principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Atos de Deus, atos do Espírito Santo operando na vida dos apóstolos. Nós vamos encontrar o Espírito Santo ali curando, operando as suas maravilhas no Novo Testamento. Então vamos dar uma passadinha por ambos. Vamos pegar agora o Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos ver que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha de tempos em tempos sobre as pessoas. E para uma determinada missão, para um determinado direção, se havia algo que Deus queria fazer, o Espírito Santo vinha, capacitava aquela pessoa e depois o Espírito Santo se retirava. Nós vemos reis sendo ungidos, recebendo o Espírito Santo para cumprir o seu propósito como reis, profetas, sacerdotes sendo ungidos. Mas nós vamos ver que, como na história de Sansão, por exemplo, veio o Espírito de Deus sobre Sansão e a força descomunal acontecia e Sansão fazia coisas incríveis, impossíveis para um ser humano fazer na sua força. Ou seja, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas para uma determinada função, para uma determinada operação de Deus num determinado momento da história. Vamos ver 5 aspectos diferentes da obra do Espírito Santo discerníveis no Antigo Testamento. Primeiro, a obra do Espírito na criação. Então, quero que você acompanhe comigo cada um destes 5 pontos do Espírito Santo aqui no Antigo Testamento. O primeiro que é citado é exatamente o Espírito Santo presente na obra da criação. Quando Deus criou todas as coisas, ali estava o Espírito Santo, soprando, trazendo a vida, ali estava o Espírito Santo fazendo cumprir a palavra do Pai. Ali estava o Espírito Santo, a Trindade. Hoje, nós falamos que Jesus está aqui no meu coração, mas na verdade quem está aqui habitando em mim é o Espírito Santo. E não é, a gente didaticamente nós separamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua obra redentora, mas os 3 participam. Os 3 participam. Os 3 participaram da criação. O Espírito Santo estava lá na criação. Segundo ponto, a obra do Espírito Santo ao equipar para o serviço. E o terceiro, a obra do Espírito ao inspirar os profetas. Então estamos vendo aqui o Espírito Santo no Velho Testamento, ele equipando para o serviço, preparando Sansão, preparando Jefté, preparando Gideão, preparando Davi, o Espírito Santo equipando. O Espírito Santo enchendo, dando a sabedoria, o discernimento, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e os dons espirituais através do Espírito de Deus acontecendo no Antigo Testamento, equipando. Terceiro, o Espírito Santo inspirando os profetas. Ou seja, tudo que foi escrito para o nosso ensino. E a Bíblia nos diz, através do apóstolo Pedro, que todas as coisas, ou não há profecia de particular interpretação, mas é o próprio Espírito Santo quem traz aos profetas a palavra de Deus e o entendimento da vontade de Deus. O Espírito Santo, então, equipando, o Espírito Santo, então, inspirando os profetas. Esta palavra inspiração, ela é muito importante, porque a inspiração foi dada apenas para escrever a Bíblia. Hoje, nós temos a iluminação do Espírito Santo. Ele nos ilumina, traz luz para entendermos a palavra. Mas não temos mais palavra inspirada, completando o que já foi escrito. O livro, a Bíblia, já foi selado. Quarto, a obra do Espírito na produção de uma vida moral. E quinto, a obra do Espírito na predição do Messias. É o Espírito Santo quem produz esta vida moral, esta vida bonita, esta vida que Jesus citou lá no Sermão da Montanha. Quem te bater numa face oferece também a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E toda aquela ética da vida cristã
ensinada por Cristo ali no Sermão da Montanha, somente no poder do Espírito Santo podemos ter esta vitória. E o Espírito Santo também predizendo a vinda do Messias. Vamos encontrar salmos como o Salmo 22, o Salmo 69, o Salmo 110, salmos messiânicos, salmos que nos falam da vinda de Jesus, da sua morte na cruz, da sua glorificação e de Jesus como sumo sacerdote. Só o Espírito Santo poderia revelar, poderia trazer àqueles homens, aos salmistas, o que haveria de acontecer no futuro, poderiam trazer a verdade a respeito do Messias. Então vemos o Espírito Santo ali no Velho Testamento atuando nestes 5 pontos. Vamos ver a obra do Espírito na criação, Gênesis 1, 2, o Espírito pairava sobre as águas. Capítulo 2, versículo 7, o sopro divino ao criar o homem. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E então o homem passou a ser alma vivente. O Espírito Santo, o sopro de Deus. Ele sustenta a vida animal e renova a face da terra. No Salmo 104, verso 30. O Senhor renova a terra. Ele é o Ruach, o sopro, o vento de Deus. E o apóstolo Paulo fala que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito. O Espírito perscruta, ele sonda. Então, no Velho Testamento, na criação, ali está o Espírito de Deus. Ele é o princípio da vida física e psicológica do homem. O homem, em cada porção de sua natureza, espírito, alma e corpo, foi criado para estar sujeito aos recursos do Espírito de Deus, aprendendo a refletir a imagem de Deus. Cada um de nós foi criado para nos submetermos ao que Deus tem para nós. Ou seja, Deus nos criou para sermos semelhantes a Jesus, para sermos parecidos com Ele em todos os seus atributos perfeitos, comunicáveis aos homens, em amor, em bondade, em justiça, em fidelidade, em santidade, e é o Espírito Santo quem nos capacita para termos este perfil. É o Espírito Santo quem nos capacita para sermos parecidos com Jesus, o Espírito Santo. Por causa do pecado, o homem está autocentrado e nesse estado macula sua própria personalidade, desonrando a Deus e desprezando o Espírito de Deus. Sabemos que o pecado é que veio trazer esta confusão toda, é que veio dominar o homem, entristecendo o coração de Deus e destruindo o ser humano com as suas potentes garras, com seus tentáculos. E esta imagem de Deus com a qual o homem foi criado, ela se perdeu por causa do pecado, mas ela é restaurada em nós através do Espírito de Deus. Então, o nosso ser é recriado. O homem, ele nasce de novo, é uma nova criatura pela atuação do Espírito Santo. Quando a sua personalidade, a personalidade humana, é orientada para o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, ele passa a glorificar a Deus, seu verdadeiro Senhor e Criador. Enquanto o homem está sendo dominado pelo pecado, dominado pelo vício, dominado pelo seu eu, pelos seus pensamentos ou pelo inimigo, então ele está afastado de Deus. Ele caminha para as trevas. É como se o homem desse as costas para a luz está aqui, e o homem desce as costas, então a sua frente só tem sombra, a sua frente só tem noite, a sua frente só tem trevas, porque ele deu costas para a luz. É o Espírito Santo quem nos coloca de frente para a luz. É o Espírito Santo quem nos faz enxergar o nosso pecado, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos faz abrir os olhos para Deus, para entendermos as coisas espirituais. A obra do Espírito ao equipar para o serviço. O Espírito vem sobre aqueles a quem Deus seleciona para que façam tarefas especiais, sem necessariamente transformá-los moralmente. Vamos encontrar isto no Velho Testamento,
que o Espírito Santo, para agir em uma pessoa, então ele vinha sobre aquela pessoa, ele enchia aquela pessoa da sua doce presença e capacitava. Nós vamos ver, por exemplo, que no Velho Testamento encontramos a mula de Balaão falando. A mula de Balaão abrindo a boca e conversando como um ser humano, chamando a atenção de Balaão. Ou seja, no Velho Testamento nós vamos ver que o Espírito Santo está agindo mesmo sem haver mudança nas pessoas. Mas no Novo Testamento nós vamos encontrar o Espírito Santo agindo, transformando os corações, trazendo para as pessoas a bênção de vida nova, vida abundante. Vamos ver alguns exemplos de habilidades específicas de Deus concedidas aos homens através do Espírito Santo. A perícia, a liderança, a força física, a autoridade. Nesses 4 pontos aqui, eu gostaria que você me acompanhasse agora. Aqui está dizendo que o Espírito Santo estava dando habilidade específica de perícia. Em Êxodo 31, o Espírito Santo capacitou Bezalel e Aholiabe para fazerem toda a obra do tabernáculo. Todo o material de ouro, de tecido, de bordado, tudo de maneira artística, essa capacitação veio pelo Espírito. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. É porque ele é um mestre que sabe tudo. O Espírito Santo entende de engenharia, de medicina, de arte, de filosofia, de gramática, de matemática. Ele é um professor que sabe todas as coisas e está pronto a nos ensinar. O Espírito Santo capacitou para liderança. Ele capacitou para a liderança, tanto na época dos juízes, como, por exemplo, ele capacitou Moisés, ele capacitou Josué, ele capacitou os reis, não é? Para liderarem, para trazerem a autoridade com sabedoria. A força física. Temos o exemplo de Sansão. Sansão, cheio do Espírito, ele fazia coisas tremendas. Cordas eram como se fosse um fio de estopa queimado. Ele, com uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus. É tremendo a força física. E a autoridade. Juízes 6, na história de Gideão, nós vamos ver o Espírito Santo capacitando. Gideão tocou a trombeta, tocou o chofar e todo o povo veio. Veio não por causa do som do chofar, veio por causa da autoridade que estava sobre o Gideão. Então, estamos vendo aqui estes exemplos de habilidades físicas que o Espírito Santo traz, que o Espírito Santo dá. Prosseguindo, ele confere habilidades para realizar o serviço para o qual foram designados. Então, Deus chamou, Deus designou para alguma tarefa, vai e faça, mas a pessoa se sente incapaz. Então, o Senhor traz essa habilidade através do Espírito Santo. A obra do Espírito ao inspirar os profetas. Segundo Pedro 1:21, está escrito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este texto está nos dizendo que nunca a profecia veio por vontade humana. Ou seja, quando Deus traz a sua palavra, é uma palavra séria, é uma palavra de vida, é uma palavra de transformação. E toda palavra profética que vem de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. Moisés falou isso com seu povo, dizendo que se um profeta se levantasse e falasse, a palavra dele não se cumprisse, aquela palavra não veio de Deus. Porque é o Espírito Santo quem traz a palavra e põe nos lábios do profeta ou na pena que está escrevendo. Paulo nos diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça. E Paulo continua dizendo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo então está dizendo aqui que toda a Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, etc., etc., os 66 livros da Bíblia foram inspirados e têm o proveito para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir. Então, a palavra de Deus, ela aí está, inspirada pelo Espírito Santo para ensinar, educar. Ensinar, faz assim, para redarguir ou instruir ou inculcar isto dentro de nós, para corrigir quando nós erramos. Olha, peça perdão e faça de novo. Faça da maneira correta, para instruir na justiça. Então, é o Espírito Santo quem inspirou para escrever a Bíblia. Não tem mais a inspiração para escrever a Bíblia. A Bíblia já é um livro selado. Os muçulmanos dizem que os judeus adulteraram a Bíblia, mas isto não é verdade. E nós conhecemos, os judeus dizem que os cristãos aumentaram a Bíblia com o Novo Testamento, mas também não é verdade. Toda a Escritura, ela não é particular a sua interpretação, mas ela toda veio inspirada pelo Espírito de Deus. Os profetas do Antigo Testamento eram inspirados pelo Espírito de Deus para cumprirem sua função profética, para falar ao povo, aos reis, aos governantes, às nações. A mensagem profética ela era direcionada ao povo. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que cada dia que passa, quando você liga a sua televisão, você liga o noticiário, você tem apenas uma notícia, a notícia de que Jesus está voltando. Catástrofes e catástrofes, enchentes, incêndios, terremotos, ciclones, furacões, tempestades, destruição, o juízo de Deus caindo sobre a terra, sobre as nações. E o que os homens têm feito? E o que a igreja tem feito? Precisamos orar. Orar, aguardando a vinda de Jesus. Orar e agir levando a palavra para as pessoas, para que eles sejam salvos. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé, quando a arca era construída, cada martelada em cada prego era um anúncio dizendo, vai chover, o dilúvio virá, vai chover, e o povo não se arrependeu. É tempo de, como Gideão, da oração, da pregação da palavra, da adoração, você esteja aí na brecha, orando, ministrando a bênção de Deus sobre as nações, para que o juízo de Deus seja leve as pessoas ao arrependimento e ao encontro com o Senhor. Vamos ver que características como alta ordem moral, espontaneidade espiritual e o não conformismo podem ser reconhecidos em profetas como Isaías e Ezequiel. Então, entre os profetas do Senhor, nós vemos estes que têm esta característica de não conformar com as coisas que estão acontecendo, de terem um desejo muito grande por santidade na sua vida e na vida do povo. E nós podemos reconhecer isto porque eles não queriam a forma do mundo. A palavra de Deus nos diz, não vos conformeis com o presente século. O crente que é crente mesmo, cheio do Espírito Santo, ele é tido às vezes como fanático, como radical, porque ele não aceita e nem pode aceitar as coisas do mundo. A obra do Espírito Santo na predição e na vinda do Messias. Então estamos vendo cada um daqueles tópicos pelos quais passamos, né? Aqueles 5 tópicos do Espírito Santo na criação, etc. E agora a obra do Espírito na predição e na vinda do Messias. O Espírito Santo não apenas disse o que haveria de acontecer, mas ele esteve ali presente em todo o cumprimento profético relacionado à vida de Jesus. Ali estava o Espírito Santo, ungindo, orientando,
abençoando e mostrando a presença de Deus e mostrando o caminho que é Jesus. No Velho Testamento, guerras foram vencidas sob a orientação do Espírito Santo, dadas aos seus profetas e seguidas por seus reis. Nós vamos ver que, por exemplo, no tempo de Eliseu, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E o rei da Síria então planejava uma emboscada e dizia: nós vamos por tal caminho. Aí Deus falava, através do Espírito Santo, falava com Eliseu: olha, Eliseu mandava o recado para o rei: não vai por tal caminho, não pare com seu exército em tal local, porque há uma emboscada ali. E o rei da Síria disse: nós temos um espião entre nós. E aí os seus soldados, seus comandantes disseram: não é não, rei. O espião é o seguinte, é que tudo que o Senhor fala aqui conosco, bem fechado, o Deus de Israel fala com o seu profeta. E realmente era isso que acontecia. E aí o rei de Israel foi livre das investidas da Síria por causa da atuação do Espírito Santo na vida do profeta Elias. E assim nós vamos vendo a atuação do Senhor. Havia a promessa de que o Espírito Santo iria ungir o servo do Senhor, Jesus, para a obra da salvação. Estes textos aí, Isaías 11, 42, 61, Lucas 4, 18. Então, o Senhor haveria de ungir o seu servo. Foi o Espírito Santo quem trouxe a palavra profética na boca, nos lábios dos profetas do Velho Testamento a respeito da vinda de Jesus. Por quê? O Espírito Santo conhece Jesus. Só ele podia trazer detalhes das coisas que iriam acontecer no futuro. Então ele trouxe o futuro para o presente. Nós temos visto muita ficção científica em torno da máquina do tempo, das pessoas viajarem ao futuro, mas Deus pode fazer isso e Deus, para ele, passado, presente e o futuro estão no mesmo plano. Deus então mostrou, através do Espírito Santo, o que haveria de acontecer com Jesus. Foi profetizada a atuação do Espírito sobre o povo da nova aliança com Deus. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 29, nós vamos encontrar a profecia que diz: e eis que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões, vossos jovens, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu Espírito. Então, o Senhor trouxe através de palavra profética a atuação do Espírito Santo. Em Ezequiel 36, o Senhor fala da sua aliança com seu povo, e uma aliança que seria escrita no coração. Como? Pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo pode haver uma comunicação pessoal com cada um de nós. Porque o Espírito que habita em mim, habita em você, habita na igreja do Senhor e ele nos ensina a vontade de Deus. Vamos ver agora o Espírito Santo no Novo Testamento. Prosseguindo. Em sintonia absoluta com o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho e foi-nos enviado para cumprir a promessa do Pai. Eu quero que você se detenha comigo nesta tela aqui, em sintonia absoluta com o Pai. Sabemos que a Trindade tem essa sintonia absoluta. É a mesma essência, a mesma natureza, e a natureza de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo é uma natureza de amor. João diz, porque Deus é amor. Ele diz em João 4, versículo 8. Deus é amor. E aqui diz que o Espírito Santo glorifica o Filho. O Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. E foi-nos enviado para cumprir a promessa do Pai. Essa promessa do Pai é a promessa que foi feita a Abraão. Deus disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Muitos acham que a bênção de Abraão é riqueza, é dinheiro, é prosperidade. Mas a bênção de Abraão é o Espírito Santo. Conforme Paulo disse em Gálatas,
capítulo 3, versículo 14. Ao terminar o ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo ali estava presente. Guiado pelo próprio Espírito, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que o Espírito Santo lhe seria dado em resposta às suas orações. Então, vamos ver que quando Jesus ele inicia o seu ministério, quando Jesus foi batizado e sai do Jordão, Marcos diz que imediatamente ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Nós vemos esse número 40 no início do ministério de Jesus. E vamos encontrar também 40 no final do seu ministério. Quando Jesus foi sepultado, depois ele ressuscitou e durante 40 dias ele apareceu aos discípulos. E no final destes 40 dias, Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E os discípulos obedeceram ao Senhor, obedeceram e receberam a visitação do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus. Jesus prometeu que Ele mesmo rogaria ao Pai, a fim de que o dom do Espírito Santo fosse amplamente outorgado aos seus seguidores. João 14, 16, 17. Jesus disse: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando ele vier, vocês vão se alegrar, vocês verão coisas maravilhosas, tremendas, porque é o Espírito Santo quem opera a cura, a libertação, os dons maravilhosos dele, dons de operação de maravilhas, ele que põe a palavra viva nos lábios para a pregação. Terceiro, quando Jesus ressuscitou, Cristo deu aos seus discípulos no cenáculo um sopro preliminar do Espírito Santo, como promessa e garantia do dom mais completo que se seguiria e que se realizaria provavelmente no mesmo cenáculo. João 20, 22. Jesus estava preparando os discípulos para o momento da cruz, preparando os discípulos e explicando para eles que era necessário que ele morresse, que ele padecesse na cruz, para que o Espírito Santo viesse. Assim como a lança que perfurou o coração do Senhor, dali jorrou sangue e água. Água simboliza o Espírito Santo, sangue simboliza o perdão. Assim, o Senhor Jesus disse na festa de Pentecostes, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba, e quem quiser, receba de graça da água da vida. E no ano seguinte, depois que ele falou esta palavra, no dia de Pentecostes, depois de 7 dias que Jesus tinha subido aos céus, os discípulos ficaram orando e receberam a promessa do Pai. Foram cheios do Espírito Santo, conforme a promessa. Do seu interior começaram a fluir rios de água viva. Palavra de sabedoria, a palavra de Deus nos seus lábios. Esta dádiva do Espírito envolveu mais do que os 12 apóstolos, segundo Atos 2,14, como também na profecia de Joel. Então, quando Deus deu o seu Espírito Santo, ele não deu numa medida ou aquele pouquinho. Pelo contrário, o que o Senhor deu se espalhou. Na primeira mensagem que foi pregada depois que eles foram cheios do Espírito Santo, se converteram 3.000 pessoas. Já imaginou isso? A primeira pregação de Pedro, 3.000 e que foram batizados. 3.000. Esses 3.000 moravam em várias partes do mundo e se espalharam. Esta profecia revela-nos como o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre toda a carne de modo pleno e transbordante. Os 120 irmãos reunidos no cenáculo foram os primeiros a experimentar isto. É muito importante vermos como Deus age. Deus age com sabedoria e cumprindo a sua palavra. Ele disse que enviaria o seu Espírito e o enviou. E o Espírito veio e fez a obra maravilhosa, tornando aqueles discípulos medrosos em corajosos e ousados. Quarto ponto,
O Espírito habita de modo permanente na vida do crente. O livro de Atos relata como esse dom se expandiu a ponto de abarcar todos os povos, tanto judeus quanto gentios. No livro de Atos, o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos nos mostra esta realidade. Primeiro, a igreja ali em Jerusalém era uma igreja bem operante. Depois ela expandiu a sua influência por toda a Judeia. Depois alcançou Samaria e através de Paulo e as missões de Paulo e de seus companheiros até os confins da terra. O Espírito Santo capacita com dons espirituais. O Espírito Santo põe a palavra nos lábios. E é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Todo crente possui o Espírito Santo, pois de outro modo não pode ser considerado crente. O que nos garante a salvação é essa certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo habita em nós. Todo crente é nascido do Espírito. João 3:3 diz: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Todo crente é habitado pelo Espírito Santo. Aí estão os textos. 1 Coríntios 6:19, Romanos 8, de 9 a 15. E assim se torna templo de Deus. É muito importante saber isso, que todo crente tem o Espírito Santo. Agora vamos depois ver sobre o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, nos comunicando os dons espirituais. É uma segunda experiência. Ela pode ser junto com a salvação. Há muitas pessoas que são salvas e no mesmo dia são batizadas com o Espírito Santo. Mas a grande maioria é batizada depois. O batismo com o Espírito Santo nos traz este enchimento para sermos capacitados para cumprir a obra do Senhor. Todo crente é selado pelo Espírito para a completa graça divina em sua vida. Efésios 1:13, 4:30. A palavra nos diz que o Espírito nos sela. Este selo é um selo que nos dá a garantia, é o penhor da nossa salvação. O que garante a minha salvação não são boas obras. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto. Mas o que garante a minha salvação é o Espírito Santo que habita em mim como um selo. O selo da minha salvação. Vemos então que todo crente tem um Espírito, mas nem todo crente é cheio do Espírito. É preciso que você, que eu, que nós sejamos cheios do Espírito para cumprir o propósito de Deus. Todo crente é convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Então, vemos aqui que, conforme Jesus falou em João 16, verso 8, é o Espírito quem convence do pecado. Às vezes você passa um tempão tentando convencer uma pessoa a respeito de Cristo, mas ela não foi convencida. Por isso que precisamos orar para quebrar todas as amarras, toda a cegueira que o inimigo coloca nos olhos da pessoa, no entendimento, no seu coração. Porque é o Espírito Santo é quem convence. É o Espírito Santo quem nos mostra as nossas falhas, mas nos mostra o castigo em Jesus sendo cumprido. O Espírito Santo é quem opera a salvação. O Espírito Santo não tem limites para agir na vida do crente. Precisamos ser obedientes, estar em constante oração e comunhão, abertos para esta experiência íntima, pessoal e constante com o Espírito Santo de Deus. Então, ele não tem limites para agir na vida do crente. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu o Espírito por medida. Deus não falou assim: vou te dar umas gotinhas do Espírito. Vou te dar um pouquinho do Espírito. Mas nós é que damos a medida. Se você der um copo, ele enche um copo. Se você der uma panela, ele enche a panela. Se você der um barril, ele enche o barril. Se você der uma piscina, ele vai encher a piscina. Deus não tem limites. Quanto mais nós nos esvaziamos, nós nos damos para Deus.
Quanto mais nós queremos o Senhor e o buscamos, mais Ele pode nos encher e nos ensinar. Nós é que damos a medida para Deus. Que medida você tem dado para o Senhor? Quanto do Espírito Santo você tem? Quanto que o Espírito Santo, em outras palavras, quanto que o Espírito Santo tem de você para usar na obra de Deus? Deve haver receptividade e busca diligente pelas realidades espirituais com relação a cada crente. Vivemos a dispensação do Espírito. É esse tempo da graça no qual nos encontramos, um tempo para recorrer com diligência ao favor do Senhor. Então, hoje, quem lida conosco aqui na terra é o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo quem fala, quem nos ensina a orar, quem nos ensina a pregar, quem nos ensina as coisas espirituais. É o Espírito Santo quem ilumina a palavra de Deus e nos mostra o caminho. É o Espírito Santo quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem age. E isso é maravilhoso. O Espírito Santo, nós vivemos nesse tempo da sua dispensação. E Ele é o Senhor da igreja. Jesus o colocou aqui na igreja para cuidar da igreja, para ensinar-nos os caminhos do Senhor. Paulo nos orienta a buscar essa vida vitoriosa na plenitude do Espírito. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, esse texto, ao invés de enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, deixai-vos encher do Espírito de Deus. Nós temos de apenas permitir que o Espírito Santo venha nos encher, venha nos fazer transbordar. De quê? Dele, da presença dele, do caráter dele, da alegria dele, da paz, da bondade, da justiça, da sabedoria do próprio Espírito de Deus. E nesse texto maravilhoso, Paulo diz como devemos deixar o Espírito Santo nos encher. Falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em todo o tempo e sujeitando-nos uns aos outros em amor. É o que ele diz aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Eu ouvi uma mensagem muito linda a respeito deste texto, pregada pelo pastor Ivênio aqui de Belo Horizonte, ele dizendo sobre o que é falar um com o outro, falar entre nós com salmos. Como os salmos nos mostram o coração humano, mostram o coração rasgado, sincero, nós também devemos falar assim uns com os outros. Devemos ter o nosso coração cheio de gratidão diante de Deus. Devemos viver nos submetendo, nos sujeitando, honrando uns aos outros. Vivendo nesta vida, neste contexto, cheios do Espírito Santo, não há como não ter vitória. Não há como não vencer. O Espírito Santo nos traz vitória e vida plena. Amém? Você já está cheio do Espírito Santo? Quer se encher? Então, deixe que Ele encha a sua vida e te ensine a viver como o Senhor Jesus. Amém? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, e que você seja realmente esse Gideão perseverante, valoroso, firme e que cumpra com alegria a carreira que te está proposta. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.